fazer agora o lançamento desse DCE. Para fazer o lançamento desse DCE, vamos analisar uma nova forma de fazermos o lançamento. Que forma é essa? Nós iremos utilizar uma opção que o próprio Builder dá de esquemas de lançamento hidráulico, onde nós podemos fazer o lançamento tipo automático, onde o próprio Builder delimita os lançamentos de acordo com a nossa necessidade. Para iniciar o lançamento automático, nós vamos iniciar pelo cadastramento do lançamento automático. Então, nós vamos entender todas as partes de peça, cadastramento e como é que funciona. Primeiramente, vamos ver de acordo com o ambiente. Nós vemos que esse ambiente DCE tem um lavatório, um vaso sanitário e um chuveiro. Com base nessas informações, nós sabemos qual esquema que nós devemos fazer. Então, quando nós vemos aqui em arquivo, e vemos em cadastro, abrimos cadastro, vai abrir a tela de cadastro, e nós vemos aqui em composições e esquemas de lançamento. Nós já aprendemos sobre os itens e peças, onde nós temos as peças do nosso cadastro. Agora nós vamos em composições e esquemas de lançamento para definir a respeito dos lançamentos automáticos. Primeiro, vindo em composições. Nós temos em hidráulico e sanitário, as composições de cada uma das partes. Então, quando nós clicamos em hidráulico, por exemplo, nós vemos as composições que temos. Chuveiro com misturador vertical, horizontal, chuveiro comum no comando, chuveiro simples, curva de transposição, pontos com água fria. Nós vemos cada um desses pontos. Aqui é importante nós delimitarmos exatamente o que nós vamos querer. Então, por exemplo, nós queremos no outro um chuveiro. Nós já temos um chuveiro aqui criado, mas vamos criar um outro aqui como exemplo. Quando nós clicamos aqui, nós vemos do lado a composição. Esse é um chuveiro, 2,10 metros, código 4, que tem uma combinação de PVC rígido soldável e uma segunda combinação com opção de ferro maleável. E temos as peças embutidas nele. PVC rígido soldável, ponto de utilização, o tubo e o registro. Então, quando viemos com essa peça, ele vai vir com todas essas peças embutidas nele. Quando quisermos criar uma peça, clicamos em cima, vimos aqui embaixo em copiar, depois do lado colar, que aqui vai ficar mais escuro, de forma que é uma peça que nós criamos. Então vamos colocar aqui como exemplo S2, por exemplo. Vamos criar. Isso que nós já temos um aqui, esse aqui vai ser o exemplo, nós vamos ver com base nele. Então criamos uma peça exemplo SOS2. Nós queremos essa combinação com as peças que nós já criamos. Então é importante nós vermos aqui em PVC rígido soldável se nós já temos classes criadas que nós já queremos usar lá. Então ela está em PVC rígido soldável, mas eu quero usar a PVC rígido soldável da SOS. Então eu vou vir aqui, mudar para da SOS, vir em peças, ver todas as peças que estão aqui e mudar também aqui. Eu peguei da SOS, mas o ponto de utilização está em banheira. Eu quero mudar para chuveiro. Então tem um chuveiro para drywall, tem um chuveiro para alta pressão, chuveiro para alta vazão. Então, como nós já criamos peças, nós podemos delimitar qual que eu quero. Então, chuveiro normal. Tubo normal de 25. Registro de água fria. PVC rígido soldável. Podemos clicar. Está como aquecedor elétrico de passagem. Então, eu quero um registro de pressão. Registro de pressão com PVC soldável. Para o chuveiro, registro de pressão. Então, vimos aqui tudo, vimos o diâmetro das peças normais, viu que está certo? Ok. Então, criamos aqui as combinações dessa composição. Da mesma forma, nós fazemos para os outros quando precisamos também.
Então, temos ducha da SOS, lavatório, cada um cadastrado com as peças, né? Com as peças que nós criamos, com a classe que nós queremos, com os grupos certos, tudo de acordo com o que nós necessitamos. Nós vimos aqui como fazer. Com cada uma das composições cadastradas que nós queremos, nós vamos para esquema de lançamento. Quando clicamos do lado esquema de lançamento, nós vemos outra aba aqui. Essa aba já vem com esquemas de lançamento com as composições que nós criamos. Como funciona? Nós temos, por exemplo, um ambiente apenas com água fria. Aquele ambiente em questão que nós vemos tem apenas água fria. Então, será nesse ponto aqui que nós iremos criar. Aqui temos água fria mais água quente. Então, podemos criar também nesse ponto. Aqui temos água fria mais água quente mais um vaso sanitário com válvula. Podemos criar a nossa ligação aqui desse jeito. E aqui da mesma forma. No ambiente em questão que nós estamos vendo, é um ambiente com um lavatório, com um chuveiro e com um vaso sanitário, correto? Então nós vemos aqui que essa opção já está criada. Mas digamos que nós não tenhamos uma opção já criada dessa forma. Então vamos fazer uma simulação também aqui. Nós podemos ver aqui que o mais próximo é esse. Então podemos copiar, colar, e aqui nós podemos alterar o esquema que nós queremos. S, O, S, O, S, 2 também, como exemplo, e vamos alterar. Aqui, inicia com o ambiente. O ambiente que nós queremos é um banheiro. Registro de água fria. Como nós já criamos anteriormente um registro em composições da SOS, podemos colocar o que foi criado. Componente 2, nós temos um registro. Né? Componente 1, lavatório, 60 centímetros. Como também criamos um lavatório, podemos colocar 60 centímetros. Da mesma forma, se for um lavatório a 65 centímetros ou a outra altura, se nós tivermos criado antes uma composição, nós podemos procurar e colocar ela aqui também. Então escolhemos essa. Chuveiro. Chuveiro da mesma forma. Chuveiro 2,10. Vaso sanitário caixa acoplada a 15. Vaso sanitário caixa acoplada a 15. Lembrando que quando inserimos aqui, vai vir que todas aquelas peças já na composição que nós já criamos anteriormente. Então, depois de mudarmos todo aqui esse esquema de lançamento, nós vemos que nesse esquema de lançamento, quando formos lançar no ambiente, ele vai vir com um lavatório a 60 centímetros, com um chuveiro a 2,10 e com um vaso sanitário a 15 centímetros, o ponto de utilização de cada um deles. E o registro também vai vir junto. Quando nós vemos aqui, olha só, nós vemos aqui, por exemplo, cada ponto que nós criamos. Acabamos de criar esse aqui, chuveiro a 2,10. Nós vimos aqui que na criação deles, aqui nós escolhemos a combinação, as peças. E aqui embaixo já tem delimitada a altura de cada uma delas. Então, o ponto de utilização, que no caso é o chuveiro. Esse ponto de utilização aqui, que é um chuveiro, ele vai ficar a 2,10. A altura do registro que nós colocamos, e esse registro aqui, ele vai ficar a 1,10. Lá no nosso esquema, quando nós vemos o esquema do chuveiro, então esse chuveiro aqui 2,10 vai vir com todas aquelas questões que nós já cadastramos, a altura, as peças que vai vir tudo junto dele. E aqui nós temos a opção de repetições. Às vezes nós tem 2 chuveiros, então podemos colocar 2. Repetição, 2. É apenas 1. Então nós vemos que é muito importante nós sabermos essas questões. Então, nesse ponto que nós cadastramos de acordo com a nossa necessidade, para depois nós lançarmos isso no projeto.